Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Eliana Cardoso, eu sou aluna de História, Unidade Polo, aqui de Moarama. E hoje vou falar, tentar falar um pouco sobre um dos temas que nos foi dado, que é sobre um dos 4 pilares da educação. Quais são eles? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Falarei sobre aprender a conhecer, que acredito que seja um dos mais importantes, principalmente para crianças que estão na base do conhecimento, na base da aprendizagem. Embora não ser, não, eles não, os conhecimentos, os aprenderes entre si eles não podem existir sozinhos, né? Eles têm que, os 4 são uma soma do outro. Embora aprender a fazer é uma questão um pouco mais prática, acredito eu que seja um pouco mais prática e que fique, de repente, não precise muito do aprender a conhecer, do aprender a aprender. Então vamos lá, o que vencer o aprender a aprender, o que é vencer o aprender a conhecer? É aprender a conhecer basicamente cada um de nós. Como é que nós vamos aprender? Como é que a gente vai aprender a aprender? Como é que a gente vai aprender a começar a estudar, aprender a sentir gosto pelo estudo, aprender a não decorar e aprender assim, a aprender de verdade, aprender a ter um conhecimento e você não de repente não esquecer mais dele. E que hoje é o que acontece muito. A gente não de repente não tem metodologia correta para aprender e acaba perdendo gosto um pouco pela aprendizagem, acaba ficando chato, acaba ficando maçante. E embora a Unesco tenha falado sobre esses 4 pilares da educação, para mim é bem claro a ideia de que não funciona para todo mundo, não funciona para todos os países, porque são países diferentes, de cultura diferentes, não funciona dentro do nosso país, não funciona de forma coesa. Por quê? Porque são pessoas com culturas diferentes, com históricos diferentes, professores diferentes, professores que não têm a mesma metodologia de ensino, escola pública de escola privada, pouca tecnologia, muita tecnologia. Então, assim, mas o aprender a conhecer, que é o aprender a aprender, se for bem feito, bem aplicado, é um dos pilares mais importantes que se tem. E depois que você aprender a conhecer a si mesmo, de como você vai conhecer alguma coisa, como você vai aprender, acredito que fique muito mais fácil. Hoje eu entendo, não dou aula, não sou professora, nunca dei aula, mas enfim, a tecnologia a gente sabe que veio para ajudar muito. Mas eu particularmente acho que a tecnologia tem feito com que as crianças entendessem que ficou mais chato aprender. Porque hoje você aprende, entre aspas, com o dedinho ou no Google. Eu não preciso mais me esforçar, eu não preciso mais que a pessoa fique na sala de aula me falando, que não fique mais mostrando livro, que não fique fazendo isso, não fique fazendo aquilo. Então hoje ficou preguiçoso aprender a aprender. Ficou preguiçoso. Por quê? Porque alguém já sabe e alguém me fala, alguém me mostra. E então fica muito mais fácil para o aluno se perdeu. Até acho que se perdeu um pouco, né? Mas enfim, com relação para não ficar para que criança, de repente a criança, vamos falar mais de criança, ensino fundamental, mas lá atrás de criança, onde você começa a aprender mesmo, você começa a entender, fazer com que ela consiga aprender e tomar gosto pelo aprendizado todo, para a vida inteira dela. Eu acho que assim, as pessoas hoje, os professores hoje tinham que, claro, tem que usar tecnologia, tem sim, ela é válida, é muito válida, para uma certa idade. Eu acho que assim, uma certa idade ela é muito válida. Em idades menores, ensino fundamental principalmente, eu acho que ela não é muito válida. Por quê? Porque as crianças se perdem demais, elas ficam com preguiça, a preguiça mental vai fazer com que elas não queiram aprender a aprender. Então, e assim, eu acho que é muito mais fácil hoje o professor, de repente, estar ali, ó, e mostrar, vai ali, do que ensinar a forma correta de aprender, ensinar a tomar o gosto pela matéria, pelo aprendizado. Então, assim, eu acho que tá meio perdido, a questão tá meio perdida ainda. E eu vou dar um exemplo que eu acho muito bacana, que caso eu desse aula, eu aprendi dessa forma, eu achei que foi muito válido. Quando eu tinha, em algumas séries até de outros cursos superiores que eu fiz, eu tinha professores que tinham matérias muito mais maçantes, tipo filosofia, que é uma matéria pesada.
Eu achei bem bacana, porque a gente tinha aula assim, como matéria chata não é de decoreba, você tem que aprender, e as nossas aulas eram feitas de histórias, história, 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 formas compassadas, assim, para fazer com que o aluno tivesse gosto pela leitura, o aluno tivesse gosto pela matéria. Então hoje, eu acho que se hoje fosse aplicado dessa forma, no geral, em todo o ensino, para fazer a criança aprender, ela aprenderia como? É sentir prazer e curiosidade. É assim, o professor sair um pouco da teoria e realmente para a prática. Vamos dar uma aula de história do Brasil, sei lá. O professor, ele não tem que ficar ali, vamos abrir o Google, vamos lá ver onde é que tá, vamos abrir no site tal, tal. Não, vamos pegar um livro. O livro é legal, tudo bem. Mas mostra como é que tá. Vai lá, de repente o professor foi lá, conta uma historinha, vai contando, vai dando uma pinceladinha, vai fazendo isso, fazendo aquilo, porque vai ficar muito mais fácil, o aluno vai conseguir aprender melhor. Porque a gente tem que tirar a ideia do decoreba, porque a gente sabe o quanto porque o decoreba você faz, você decora, você grava e você não aprende. E o problema hoje é o aprender. Decorar a gente decora, todo mundo decora, igual tabuada, decora a tabuada. O aprender é muito mais difícil. É menos prazeroso. E para você sentir prazer pelo aprendizado, esse é o segredo. É de tentar fazer com que ele sinta interesse por alguma coisa, esse interesse perdurar para o resto da vida. Não para as séries iniciais. Séries iniciais e finais e para o resto da vida. A vida é um eterno aprendizado. Basicamente é isso que eu penso. Não sei se fui muito clara, mas assim, é um espaço muito curto para falar de uma coisa que é muito ampla, né? Mas assim, agradeço pela oportunidade e que tomara que tenha me feito assim, ser um pouco entendida assim, tá bom? Muito obrigada.